Bom dia, como estão vocês? A linguagem é um mundo. Sabe, quando eu estava preparando esta reflexão, eu me dei conta que este ano, 2023, faz 40 anos que eu me deparei seriamente com a questão, com o estudo da linguística, com a ciência da linguística, num trabalho sobre símbolos, sobre os significados e interpretações de símbolos. Ali que eu, pela primeira vez, comecei a ler Paul Ricoeur, em francês, se não me engano, Umberto Eco. Claro, eu não sei muita coisa, nunca me dediquei a estudar mesmo, assim como... Mas ali comecei a prestar atenção em saber algumas coisas sobre linguística. E, graças a Deus, saber um pouquinho, entender um pouquinho de linguística explica muita coisa, inclusive do que aconteceu no Brasil nos últimos anos. Entender os benefícios, as coisas maravilhosas que as linguagens trazem e também as imensas armadilhas destruidoras que as linguagens podem trazer. E olha, tudo é símbolo. Por exemplo, usar esse cachecol amarelo aqui. Ele simboliza alguma coisa. É uma linguagem. Usar o chapéu junto com o cachecol. Ou separado, se eu tirar o chapéu. Simboliza uma coisa, se eu colocar outra coisa. O meu cachecol combina com minhas cortinas amarelas. Tudo isso é linguagem. A linguagem é um mundo. Não pode ser um mundo à parte. Se é um mundo à parte, esquizofrênico, tem alguma coisa de errado e se precisa avaliar o que está errado e consertar. Se a linguagem não conversa com as outras, algum bloqueio nas linguagens. Porque a linguagem é um mundo, mas não um mundo à parte. Ela precisa conversar com as outras linguagens. Mesmo uma pessoa esquizofrênica, uma outra pessoa tem que ficar orientando. Olha, mas não é bem assim. O que você está vendo não é o real. A pessoa volta. Eu conheço pessoas autistas em que, de repente, a gente tem que dizer para elas, veja a realidade aqui. Ela às vezes entra na sua linguagem e fica ali, e a gente precisa dizer, olha, veja o que está em volta. Há pessoas que se escondem por problemas emocionais ou são levadas por questões ideológicas, não é, políticas, a ficar numa linguagem de, por exemplo, Brasil paralelo, a linguagem que foge da realidade, não conversa com as linguagens que trazem história, ciência. Mas as linguagens são um mundo dentro do seu mundo. O Umberto Eco, um livrinho que eu até tenho aqui, na minha frente, A Estrutura Ausente, se chama o livro. Ele coloca nele nas primeiras páginas, porque a questão
linguística é muito maior. Mas ele coloca um exemplo bem simples. Tem uma pessoa que está numa mesa, ele tem 3 luzinhas. Uma delas está acesa. Ele não sabe o que é. São as 3. Ele não sabe que as 3 luzinhas indicam o seguinte: tem 3 sinais ali, né? Um significa que uma represa de água está abaixo do seu nível. Outra significa que ela está no nível considerado normal, desejável. E a outra luzinha significa que ela está acima do nível e oferece algum risco. Mas a pessoa não sabe. Só as pessoas que participam do círculo que controla aquela represa, o círculo de pessoas, controla a represa, sabe o que cada luzinha significa. Mas por que não escreveram, então? Ótimo. Uma vai estar escrito abaixo do nível, só que em russo. A outra vai estar escrito no nível normal, desejável, só que em russo. E a outra acima do nível, só que em russo. E você, brasileiro, também não vai entender. A linguagem fala para o seu grupo, porque ela é um conjunto de símbolos e sinais que falam com aquele grupo em que está combinado o que cada coisa significa. Então você tem que saber muitas linguagens. É ótimo, né? Mas não dá para saber todas. Mas isso não significa que você tem que se isolar. Você precisa aumentar o seu número de linguagens, ou no mínimo ser cuidadoso ao interpretar linguagens. Mas eu não falo só em linguagens, línguas, só em interpretações de sinais. Eu falo em linguagens diferentes sobre o mesmo mundo. Por isso, eu vou fazer uma afirmação agora, que não é novidade. Todos que trabalham seriamente com religião sabem disso, que usam linguagem religiosa. Não é linguagem científica, não é linguagem historiográfica, documental, não é linguagem psicológica, que essas linguagens podem contribuir. Mas a pessoa que é fanática, ela acredita que a linguagem religiosa, dos seus conceitos religiosos que aprendeu, que reproduz, explicam tudo, não precisam das outras linguagens. Por isso elas são fanáticas, fundamentalistas, muitas vezes. Quer dizer, o que está escrito na Bíblia é literalmente. E essas pessoas se isolam das outras linguagens. Isso é compreensível assim. A linguagem religiosa não quer dizer simbólica. A gente explica assim, é linguagem simbólica, metafórica que está na Bíblia. A gente pode dizer isso assim, numa explicação rápida, mas não é o ideal, porque não é linguagem simbólica. É linguagem real dentro daquele grupo. Mas não é linguagem válida, por exemplo, cientificamente.
historiograficamente. As linguagens científica, histórica, econômica, elas podem ajudar a interpretar a linguagem religiosa para a realidade. Mas ela é linguagem verdadeira dentro do seu grupo. Então você vai, dentro do grupo religioso, você vai dizer: o mundo foi criado por Deus, com amor. Dentro do grupo, dizer o mundo foi criado em 7 dias, Deus criou o ser humano, está tudo bem, o grupo vai entender. E até o grupo original que escreveu aquilo vai entender aquilo como real, porque ele está num mundo com menos linguagens. Entendeu? No tempo em que, por exemplo, um texto assim, mundo criado em 7 dias, foi escrito, não havia outras interpretações, outras linguagens, então aquilo fazia parte do seu mundo. Mas do seu mundo, há 2.500, 2.600 anos atrás. E assim em todas as outras religiões. Porque a linguagem religiosa é real dentro do mundo da linguagem religiosa. Dentro do seu grupo específico, ela é entendida emocional e psicologicamente como verdade. Mas ela não pode ser isso. Ela não, se ela ficar isolada das outras linguagens, ela se torna doente. Ela pode afirmar isso dentro do seu grupo, mas ela não precisa tornar isto lei para todos os grupos, nem para si mesmo, porque é aí que está a diferença. As linguagens, por exemplo, a linguagem poética. A linguagem poética, sem essa linguagem poética, não havia relacionamentos tão bonitos, não haveria poesia, não haveria aquele amor dedicado. Isso a poesia produz, a admiração. Isso não quer dizer que a gente não saiba que o próprio amor, a paixão, é criada por impulsos químicos, necessidades psicológicas. Sim, as duas coisas são verdades. Cada um cria seu mundo para ajudar o ser humano a se entender, a entender o que acontece. Mas nenhuma linguagem pode ser isolada. Precisa conversar com a ciência, com a história, com a psicologia, com a química. A linguagem é um mundo, mas quando estiver isolada e não conversar mais com outras linguagens, ela está com problema. É um mundo, mas não a parte. Um abração a vocês. Um bom dia.